Olá, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como estão? Todos bem? Sim. Tudo bem. Muito bem. Tudo certo. Alguns tivemos aulas recentemente, outros já há bastante tempo aí. Feliz em reencontrá-los novamente. Para uma disciplina bem especial, uma disciplina bem legal, tá, pessoal? Eu acho que quem tinha que acessar já conseguiu aí. Daqui um pouquinho eu faço uma conferência da chamada. Primeiro, com relação a... Eu acho que todos aqui já tiveram aula comigo, né? Eu vi alguns tem na lista aqui, mas eu acho que ainda não acessaram. Mas a forma de trabalho é a mesma, né? Então a gente vai tendo os encontros aqui. E gostaria muito que vocês contribuíssem também, participassem, né? Com relação ao conteúdo ou até a forma de desenvolvimento da disciplina, tá? Se alguém tiver alguma sugestão, alguma crítica aí, fiquem bem à vontade, tá? A gente tem o grupo lá, vocês têm o contato. Aí qualquer dúvida, qualquer questão, podem estar enviando a mensagem assim que possível. Pretendo retornar para vocês. Tá? Então a forma de trabalhar vai ser bem tranquilo, como a gente já desenvolveu as outras disciplinas aí. Vamos ter 2 trabalhos, tá? E uma avaliação final, tá? E uma prova final. Então essas vão ser as nossas avaliações. Eu vou, inclusive, deixar postado isso, colocar lá para o pessoal que tiver dúvida, inclusive com uma agenda aí de quando isso está previsto acontecer, tá? Quais as datas aí para vocês já se programarem, tá? Até aqui tudo certo? Se tiver um problema de conexão aí, de não tá entendendo muito bem, vocês podem fazer contato. Tudo certo. Então tá bem. Da disciplina de estratégia, pessoal, o que vocês já ouviram falar, já imaginam o que possa ser, o que não possa, qual a ideia de vocês aí com relação à disciplina, quem já olhou o material, lá uma parte dele? O que vocês acham? Ninguém quer arriscar aí? Vamos lá, pessoal. Hoje a gente tem que bater papo aí. Primeiro dia. Eu acredito, professor, que estratégia de gestão, já pelo nome fala, né, de gestão de empresa, estratégia de como manter uma boa administração na empresa, né? Ok. Muito bem. Da Gabriela, ela pode andar junto, né? Ela tem alguns conceitos que que a gente vai trabalhar, muito parecidos aí com a disciplina de controle e avaliação do ciclo de gestão, tá? Só que tem uma particularidade um pouco diferente aí que a gente vai estar trabalhando nessa disciplina aí. Alguém mais gostaria de falar um pouco sobre estratégia, onde que vocês já escutaram falar sobre estratégia? Se ouviram, não? Nada. Muito bem. Então vamos lá. Estratégia, tá, pessoal? Isso vem muito, tá, do meio militar.
tá? Então, até o primeiro conteúdo que a gente tem ali é um conteúdo que já havia sido preparado aí por outro professor que trabalhava na disciplina, que é sobre não tem como falar de estratégia sem falar da Bíblia, né, de estratégia, que é o livro do Sun Tzu, da Arte da Guerra, né? Quem já ouviu falar desse livro aí, já leu, ou já ouviu falar, já ouviu comentar? Sim, não, em outra disciplina, ninguém? Eu não. Eu não. Tá. Não. Então é um livro que ele está estratificado ali exatamente, tá? O que ele diz, e a gente estuda bastante isso, né? Eu fui militar por quase 10 anos aí, então tive isso na formação também, tá? E esse livro, ele traduz, e ele por vezes foi traduzido, a gente vai passar por ele, né? Não tem como falar de estratégia sem falar disso, sem falar desse livro, principalmente, né? Que é como se fosse uma bíblia do assunto, né? Tá? Então, de que forma a gente tem um objetivo, né? Então, de que forma a gente vai atingir um determinado objetivo, né? Então, é em cima de uma estratégia pré-estabelecida, né? É em cima de um plano, tá? E quando a gente tem fala em plano, a gente já relaciona com planejamento, né? Então, totalmente ligado aí com a parte da gestão. Tá? Então, por isso que é importantíssimo a gente partir dessa Bíblia, e aí, posteriormente, eu até quero compartilhar com vocês aqui. Já vou compartilhar a tela inteira aqui, ela fica meio bagunçada um pouquinho, mas depois eu volto. Ó, você está aparecendo para vocês aí. Esse é o nosso virtual. Aparecendo? Sim, não? Sim. Sim. Então, ali a gente tem, além da emenda, Sim. né? Livro, tá? A arte se vocês clicarem ali, ele vai ter um extrato do livro, tá, em PDF, para vocês quiserem fazer a leitura. É bem interessante, tá? Sugiro que faça, tá? Mesmo que não é uma leitura obrigatória, mas vocês vão tirar muitos conceitos legais. E aqui embaixo a gente tem um extrato que a gente vai ver hoje, tá? Sobre o livro e alguns tópicos aí principais. E aí depois o nosso conteúdo geral ele vai se desdobrar em 3 materiais, tá? Então é em cima de um livro, quando eu montei a disciplina, tá? Além de conceitos básicos aí, então eu tenho trabalhei com 2 livros aí, Estratégia da Visão à Ação, tá? E Administração Estratégica, né? Planejamento e implantação de estratégias. Eu me baseei em cima desses autores daí, então essa divisão das estratégias. Num primeiro nível aí, estratégias com presidentes, tá? Que são estratégias relacionadas aí a toda a empresa. É uma estratégia que a gente pode chamar de macro aí dentro da empresa, pois estratégias com processos, né, relacionados aos planos que a gente tem de gestão operacional ali dos processos, e depois, por fim, estratégias com pessoas, né? Então, esses 3 grandes grupos aí que a gente vai estar trabalhando na disciplina, certo? Então, tem bastante coisa, tá? É bastante assunto, e gostaria que vocês tirassem um tempo sempre para estar acompanhando, para estar fazendo essa leitura, e por vezes, se tiverem alguma dúvida além, tá, façam contato, não deixem para a última hora, né? Assim que tiverem um tempo aí, vocês vão fazendo a leitura, anotando as observações aí, e aí nós vamos avançando na disciplina, tá? Então tem bastante coisa aí que a gente vai ver, só que eu preciso que vocês se esforcem aí para acompanhar também. Certo? Conteúdo, onde está lá, o local no virtual, tranquilo?
Sim. Sim. Então tá bueno, pessoal. Deixa eu ver onde está aqui. Deixa eu marcar quem está aqui primeiro. A Adriana falou comigo. Juliana Siri tá aí. Inixax tá aí. Igralov. Bruna Harrow, não. Karine Carvalho. Não. Carla Dias. Não. Daniele Campos Rodrigues, né? Tá aí. Aqui. Daniele Santos. Não. Gabriela Almeida tá aí. Aqui. Gonçalves também. Guilherme não. Irma Valéria. Jefferson não. Aqui tem um J aqui, peraí. Não, João. Luana Bayerly está aí. Tô aqui. Marcelo Magalhães, não. Duda, não. Matheus, não. Rafaela Croce, não. Stephanie. E a Thaís. Aqui. Perfeito. Deixa eu salvar aqui. Eu, professor. Ah, eu vi, Adri. Não. Marquei lá a primeira da lista lá. Que Então, tava. tá bom. Obrigada. Tranquilo. Então, tá, deixa eu compartilhar aqui com vocês, então. Esse material é bem interessante, tá, pessoal? Vocês tiverem a oportunidade, façam a leitura, tá? Então, aqui o livro, né? Então, A Arte da Guerra. Não sei se está aparecendo aí, tá bom assim o tamanho? Tá ok. Tá. Então, ele foi escrito, né? Aqui conta um pouquinho da forma, né, que ele foi escrito em tira de bambus lá, 500 anos antes de Cristo, né? Então, os ideogramas chineses lá, possuía 13 capítulos, né? E foi descoberto lá no século 8, lá no Japão, tá? Quem foi Sun Tzu, né, que escreveu ele? Então, é um general chinês, né, que ele viveu, escreveu o livro Arte da Guerra, fundamentado em suas experiências, né, que ele teve como líder militar e como um estrategista que ele foi, né, porque inicialmente agora eu vou estar sempre linkando, né, até porque o livro vai me conduzir a isso, né, mas também porque a estratégia ela surgiu, né, do meio militar, das formas como as batalhas aconteciam e como eles executavam os planejamentos com a finalidade de vencer, derrotar aquele inimigo, né? E isso foi, depois a gente vai ver, né? Então esse livro teve várias interpretações e uma delas, né, vai tratar o livro como um guia para a gestão dos negócios, né? Então ele vai traduzir, tá, a estratégia militar para métodos competitivos, né? Dentro de uma empresa, dentro da gestão, meios a serem utilizados pela gestão, né? Ele trouxe muito essa questão, né, de observar constantemente, tá? Então essa coisa empírica, né, da gente pegar e ver o que está acontecendo, né, observar como que os meios, né, se dispõem, os métodos praticados, qual é a consequência que a gente tem, né, em cima disso planejar,
medir os esforços e agir com sabedoria, né? Isso aqui traduz muito o que a gente viu também, o que a gente trabalha, né? A questão do... vocês lembram uma ferramenta que a gente tem lá, né? Que a gente planeja, mede, né? E depois toma as medidas corretivas. Vocês lembram como é que é o nome da ferramenta lá? PDCA, né? PDCA, então, isso aí. Isso é o PDCA. Então, vocês pensam aqui que isso já se falava, né? Ou se tinha escrito 500 anos lá antes de Cristo, né? Então, essa cultura, né, oriental da guerra naquela época, então já se fazia esse tipo de planejamento e já registrava isso, né? Então já tinha escrito, né, como se fosse, como eu falei no início, né, uma Bíblia, né, de como agir, né? Então ele enfoca ainda muito essa questão da liderança, né, e da motivação como ferramentas de unir o grupo, né? No caso lá, a questão é unir e motivar os militares, né, envolvidos para as batalhas, né? Então pegar e colocar em risco a sua própria vida, né? Ou então dar a sua vida em função de um objetivo comum, né? Então essa é a grande ideia, né? Dessas ferramentas, desses métodos, a gente fazer com que todos os envolvidos no processo, né? Então todos aqueles colaboradores de uma determinada empresa ajam de maneira planejada, ordenada, com a finalidade de atingir um objetivo comum, né? Então, como fazer isso, né? Então, a questão do planejamento inicial, né? Então, ele escreve no livro, antes de mais nada, a gente precisa avaliar e planejar. Isso é meio que uma questão lógica, né? Então, essa questão de avaliar é o quê? Então, a gente tem que pegar e... se a gente trazer para um exemplo aqui do meio militar, quando nós estamos perdidos em um local, a primeira coisa que a gente faz a gente tem uma sigla que se utiliza que é ESAON, né? ESAON é o quê? Estacione, sente-se, alimente-se. Então, a primeira coisa é a gente parar, depois orientar e navegar, certo? Então, a gente vai fazer essa avaliação e vai planejar. Não tem como a gente, na disciplina de controle de gestão lá, teve um momento, eu acho que eu usei, né? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, entra muito nessa questão aqui, né? Então, antes de mais nada, a gente precisa o quê? Avaliar e planejar, né? Então, não tem como a gente saber como chegar a um determinado objetivo, né? Sem que a gente conheça os meios que a gente tem. Tá? Ele ensina também que a gente tem que criar situações que contribuam para a realização de nossos objetivos. Tá? Então, a gente tem que planejar os cenários, né? Então, a gente sempre vai ter que ter em mente, o nosso plano é esse, mas aí a gente sempre, e é muito comum, né, utilizarmos, mas e qual é o plano B? O plano principal, teoricamente, vai ser o plano A, né? Logicamente, e o plano B vai ser aquele plano secundário, né? Então, vamos fazer o que de janta? Não, vamos pegar e vamos fazer chegar em casa e fazer pastel para janta. Ok. A gente chega em casa, abre o armário, a geladeira, enfim, não acha nada para fazer pastel. Então, qual é que é o plano B, né? Então, o plano B vai ser, não, então vamos fazer uma outra coisa aqui, um carreteiro, uma pizza, alguma coisa. Então, a gente sempre tem que criar as situações aí que façam com que a gente atinja o nosso objetivo. Nesse caso aqui, eu falei, o nosso objetivo é
saciar a fome, né? Matar a fome. Então, vou fazer o pastel, se não tem, a gente vai fazer outra coisa, né? O que pode ser mais rápido, né? Daqui um pouco, então eu vou parar e vou comprar alguma coisa no mercado para garantir. Eu não sei se tem massa ou não lá para mim fazer o pastel. Então, algo nesse sentido, né? Se a gente usar um exemplo bem casual, né? Todo projeto deve ser antecedido de um planejamento, né? Então, sempre que a gente for executar antes, nós temos que avaliar, né? Então, fazer o levantamento dos meios que a gente tem disponíveis e daquilo que a gente realmente precisa, né, para executar o projeto de maneira satisfatória, né? Então, isso se chama planejamento, né? Se vocês tiverem algum exemplo, alguma questão, por favor, tá? Vocês interrompam aí e contribuam, tá? Hoje é o dia aí para vocês não ficar tímido, tá? Aproveitar e entrar no embalo aí da disciplina, colocar situações aí que vocês já vivenciaram, que vivenciam, que já aconteceu, tá? Porque isso aqui, a grande maioria diz que nunca viu falar desse livro, né? Mas essas situações, provavelmente, vocês já se depararam seguidamente ou já ouviram falar dessas questões, né? Então, tá aqui a origem dela, né? Vocês viram que é bastante antiga, né? Então, por isso que, por vezes, a gente briga, né? A gente não precisa inventar a roda, né? Então, por vezes, isso já está escrito, a gente só tem que saber de onde buscar a informação, né? E é isso que a gente está fazendo aqui, está compartilhando a informação que tem, né? O Titio aqui nos ensinou também, né? Quando a tropa, o batalhão, ele não obedece às suas ordens, o primeiro culpado é você mesmo, né? Então, a moral que a gente tem, né? Então, depois, aqueles a quem você ensinou alguma coisa. E, por último, são os comandados, né? Então, aqui a gente tem a questão da hierarquia, né? Hierarquia no sentido de, pode ser nos níveis, né? Do dono da empresa até os chefes, coordenadores, tá? Os líderes lá. Então, seguindo essa sequência, né? Então, quando acontece alguma coisa errada lá na ponta da linha, o que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer que os maiores culpados não são aqueles que estão lá na ponta da linha, mas é quem deveria fazer essa gestão, né? Então, tem que partir de cima, né? Então, e funciona, né? Então, pode ter certeza que se o dono da empresa passar por uma torneira pingando ou aberta e ele fechar, o tio lá da ponta da linha lá, vendo ele fazer aquilo, com certeza, numa outra situação, ele vai também seguir aquele exemplo e vai fazer também. Vai tentar corrigir aquele problema. Agora, se o dono da empresa vê aquela situação passar e não fazer nada, isso acaba criando um círculo vicioso na empresa com que o pessoal realmente não vista a camiseta. Se o cara que é o dono não está preocupado, por que eu vou estar preocupado, né? Se não é minha responsabilidade, tá? Então, é algo nesse sentido que ele quer deixar com essa parte do livro aqui, quando ele diz isso, né? Então, o primeiro culpado é o dono do negócio, tá? Depois, são aqueles que estão assessorando ele, se alguma coisa não vai muito bem. E, por último, vai ser aquele pessoal que está lá na ponta da linha, né? Agora, se a gente tem isso bem estruturado, bem planejado, onde foi bem avaliado e bem coordenado, dificilmente as coisas aí possam sair do trilho, né? Pequenas correções, elas sempre vão ser necessárias, né? Por que planejar, né? Então, escolher a direção certa para a construção do futuro, impor racionalidade às decisões, isso aqui é importantíssimo, né? Questão da racionalidade, né? Então, a lógica das coisas, né? Estimular a convergência de esforços, tá?
Então, onde que é mais importante nós darmos enfoque em um determinado momento, né? Então, é na área de logística, é na área de vendas, é na área de comercial, aonde que nós vamos atuar, né? Focalizar a atenção de todos, né? Então, isso aqui entra muito nessa questão de que a gente pode casar ali com senso de direção e propósito, né? Então, os objetivos da empresa, aonde ela quer chegar, tá? Isso a gente vai entrar depois, naquela nosso primeiro material lá, das estratégias com os presidentes, né? Que a gente dá um enfoque geral uma estratégia macro, né, da empresa. Então, qual é que é o objetivo da empresa? Aonde que ela quer chegar? Tá? Então, o pessoal que trabalha na empresa sabe qual é que é o objetivo comum? O que a empresa faz, de que forma ela faz, por que ela faz assim? Essa é a grande questão, né? A gente se perguntar o porquê que as coisas são feitas, né? Clarear a definição e alocação de recursos, né? Então, isso aqui entra muito nessa questão do orçamento também, quando se faz, né? Então, onde nós vamos empregar mais recursos, onde que há essa necessidade, né? E se queres paz, tá? Isso aqui é uma frase bem bem comum aí que está no livro, né? Se queres paz, prepara-te para a guerra, né? Então, essa questão de estar sempre na ponta dos cascos, tá? Então, a gente buscar lá, não a excelência permanente, que ela não existe, né? A gente já viu isso na outra disciplina lá de avaliação de gestão, né? Que a gente não tem a disciplina, a excelência permanente, porque a gente sempre vai melhorando em algum sentido, né? Então, se a gente quer paz, a gente tem que nos preparar para a guerra. Se a gente quer uma tranquilidade ali no ambiente da empresa, a gente tem que estar sempre preparado para combater. Combater quem, né? As inovações, as melhorias que estão e fazem parte do mercado onde a empresa está inserida, né? Então, a gente tem que estar sempre preparado, sempre planejando para não sermos surpreendidos, né? Então, olha quanta coisa interessante, né? A gente tem em cima disso aqui um extratinho, tá, pessoal? O ideal é depois vocês fazerem a leitura, quem conseguir, tá? Aqui vem muito a questão da liderança também, que é falado, né? Comandar muitos é o mesmo que comandar poucos, né? Tudo é uma questão de organização. Qual a estrutura organizacional lá que se aplica, né? Controlar muitos ou poucos é a mesma e única coisa. É apenas uma questão de formação e sinalização, né? Porque quando a gente fala comandar, tá, pessoal? O termo aqui pode ser muito militar, né? Porque o livro ele foi criado para isso e depois traduzido, né, para a gestão. Mas essa questão de comandar a gente pode assimilar com gerir, né? Gerir pessoas. Então, comandar é fazer a gestão de pessoas, né? Então, isso é um tema bastante atual, bastante procurado, né? Então, essa questão de entender os outros, né? Então, isso é uma coisa que está bem alta, né? Principalmente nesse período de pandemia, né? Que a gente passou. Então, as pessoas tiveram um lugar de destaque, né? E se entendeu que é muito além de uma pessoa que opera uma máquina, por exemplo, que está atrás de um computador, né? Então, e aí se avançou em uma série de pesquisas acerca do burnout, lá do cara com estresse do trabalho, com uma série de problemas relacionados a isso, né? Então, de que forma fazer essa gestão? Tá? Então, isso vem avançando bastante, mas o que ele quer deixar aqui bem claro, né, que quando a gente tem essa gestão
de pessoas, a gente tem que ter bem isso definido, né? E aí, mais à frente, a gente vai ver o que, né? Que o que vai influenciar na vitória, tá? Na vitória, ou se a gente assimilar aqui com uma empresa, né? Então, ela conseguir aqueles objetivos previstos, né? Saber quando se deve lutar e quando recuar. Então, no sentido do que? Por vezes, tá? Isso vale para a vida também. A gente tem que saber que, às vezes, a gente tem que dar um passo para trás para amanhã a gente conseguir dar 2 passos para frente, né? Então, isso é uma coisa bem comum da vida, e talvez vocês já tenham escutado isso. Mas isso é bem importante, né? Saber, opa, a minha empresa, ela está com uma dificuldade financeira, eu preciso, talvez, daqui a um pouco, fazer um desinvestimento. Eu vender uma parte dela, eu vender um pouco do meu maquinário, para mim conseguir fazer algo diferente ou sanar algumas dívidas que eu tenho para mim conseguir avançar posteriormente. Tá? Por vezes é melhor fazer isso, tá? Do que colocar tudo a perder. Tá? Às vezes, e para fazer isso, depois a gente vai ver até, isso no material 1, material 2 que eu estava fazendo, mas tem uma questão que fala muito isso do ego, né? O ego por vezes até dos donos da empresa, né? De não querer dar um passo para trás, até por vergonha. Assim, o pessoal vai achar que eu estou baixando que eu fique afete o ego da pessoa, tá? Mas isso não, no meio empresarial isso não existe, a gente tem que saber, é questão de sobrevivência mesmo, de se manter no mercado, né? Conhecer a si mesmo e ao seu inimigo, então os pontos fortes e fracos de cada um, tá? Então, uma empresa que está competindo no mercado, ela tem que saber, né, que, poxa, se eu sou do ramo deixa eu pegar aqui um ramo dar um exemplo, que trabalha com material voltado lá para a área da saúde, por exemplo, a Merco, tá? Poxa, eu vou criar um produto para competir com eles. Qual é o meu ponto fraco e o meu ponto forte? O meu ponto forte pode ser que eu tenho muita vontade para isso. O meu ponto fraco, mas eu tenho vontade, mas eu não tenho muita experiência, ou praticamente nenhuma experiência nesse segmento. Qual é que é o ponto forte do meu concorrente? Poxa, a Merco, ela não necessita de muitos elogios. O trabalho que ela desenvolve há muito tempo, né, é fantástico, tá? Então, qual é que é o ponto fraco dela? É difícil a gente elencar, né? Então, esse tipo de análise, a gente vai ver que ela é bem complexa de se fazer, né, mas de forma superficial aqui para vocês entenderem um pouco dessa questão, né? Então, a gente saber com quem que a gente está enfrentando, né? Se eu vou lutar com alguém, o ponto forte meu, eu tô com muita vontade de lutar com um cara, eu quero derrotar ele, mas o meu ponto fraco, eu não sei lutar nada, nenhuma arte marcial. O ponto forte do meu inimigo, o cara é faixa preta de jiu-jitsu, karatê, judô, sei lá eu. O que mais? O ponto fraco dele, não sei. Então, se eu conheço isso, né, eu conheço o meu inimigo, então, sozinho eu não posso lutar, eu vou ter que convidar mais uns 3, 4 caras para ir junto, se bobear, nós vamos ainda com um monte de pedaço de pau na mão, né, senão nós vamos apanhar, tá? Um exemplo bem grotesco aqui que eu usei, mas é para a gente entender, tá? Superiores e subordinados unidos por uma causa, tá? Aqui entra muito essa questão da gente compartilhar o objetivo comum que a gente tem, né? Prudência e preparação da equipe, então aqui entra muito essa questão
de compartilhar o conhecimento, tá? De treinamento, a gente treinar, preparar a equipe, né? Então, lá na empresa, poxa vida, vamos ter a gente vai vender aqui um absurdo. O pessoal lá no escritório, lá, o pessoal da gestão, não, vamos fazer um monte de assim, assadas, promoções, tá? Abre a porta e contrata lá 10 pessoas, mas não falou nada para elas, como que vai ser as promoções, de tal forma que tem que abordar, qual é que vai ser a estratégia para abordar os clientes, para onde nós vamos colocar os cartazes, né? Quais são as formas de pagamento, treinar o pessoal. Então, se não tiver isso, é fracasso certo, né? A habilidade do comandante, então entra muito essa questão da habilidade do gestor lá, né? Então, nem todo chefe ele vai conseguir ser um líder, e a questão de conquistar sem destruir, a questão de ter o menor dano possível, né? Quando a gente realiza uma determinada atividade, né? Aquele que conhece o inimigo e a si mesmo, ainda que em 100 batalhas, ele jamais correrá perigo, né? Então ele sabe os pontos fortes dele e os fracos e conhece o do seu inimigo. Aquele que não conhece o inimigo, mas sabe do seu potencial, né? Conhece a si mesmo, às vezes ganha e às vezes perde, né? Porque ele não sabe, não conhece muito bem quem ele vai enfrentar. Agora, aquele que não conhece o inimigo e nem a si mesmo, correrá perigo em todas as batalhas, né? Se a gente não sabe o nosso potencial, né? Então a gente vai correr perigo sempre, né? Então essas frases aqui são bem interessantes, assim, impactantes, né? Que fazem a gente refletir bastante, tá? Essa questão do autoconhecimento, né? Então, preparando os teus soldados, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Seja um exemplo para os seus comandados, né? Então, aqui entra aquela questão lá do dono da empresa ver a torneira pingando, fechar a torneira, né? Então, não basta só falar, ele foi lá e deu o exemplo, né? Ele fechou a torneira, ele, com certeza, se alguém vê aquilo, essa atitude, né? No longo prazo, isso vai acabando convencendo aí os seus comandados, né? Deixe claro o seu ponto de vista e transmita confiança para os seus subalternos. Aqui, subalternos é um termo utilizado, né? Para, numa cadeia hierárquica, quem está abaixo, né? Então, tem o chefe, tem tem o pessoal que está abaixo dele, né? Tá? Então, você tem que deixar bem claro qual é a regra do jogo, né? Devemos considerar nossas tropas como crianças que ainda não caminham, tá? Então, aquela frase parece óbvio, mas o óbvio sempre tem que ser dito, tá? Então, ela é importantíssima e deve ser levada ao pé da letra, né? Então, nunca tenha receio de deixar claro alguma coisa que parece óbvia. Tá? Então, pega e sempre comenta, tá? Não, isso é como se fosse, não sei se algum de vocês usa aí, um checklist, tá? Quem conhece um pouco ou acompanha da área de aviação, muitos acidentes ocorrem por quê? Porque o checklist, que é obrigatório, por vezes um item, um piloto que se julgou naquele momento muito experiente e não achou necessário, aquele item do checklist, por vezes já colocou ou já causou vários acidentes aéreos, tá? Tem até programas aí, não sei quem gosta de assistir, no National Geographic, o Mayday, aí teve desastres aéreos, uma série de coisas, tá? Então, é bem interessante e a gente enxerga nisso, né? Que por vezes, tratar como criança pode até parecer meio forte o termo, mas entra nessa questão, né? De que o óbvio, por vezes, ele sempre tem que ser dito, não custa nada, né? Então, sempre relembrar, tá com a equipe lá, olha, pessoal que fechar a loja aí, não esquece, tem que desligar tais equipamentos, tem que fechar as duas chaves, botar o cadeado e ligar o alarme, tá?
Ah, mas eu tenho que falar todo dia isso pro cara, porque ele faz todo dia. Fala todo dia. Por vezes é melhor falar do que um dia ele pegar e esquecer e acontecer alguma coisa. Tá? E invista em seus soldados, né? Então aqui entra muito essa questão de treinamento, tá? Não é gasto com treinamento, é um investimento. O investimento ele tem que ser tratado dentro das organizações sempre, o treinamento, né, sempre como investimento. Conquistados por tuas virtudes e tuas capacidades, né? Os oficiais colocados sobre tuas ordens, tá? Então aquelas pessoas que o dono da empresa coloca nos cargos de gestão, servirão tanto por prazer quanto por dever, né? Eles vão se espelhar nos exemplos, no caso aqui do dono da empresa, né? O exemplo deles servirá para quem eles estão chefiando, né? E quem está lá na ponta da linha, por sua vez, fará tudo para assegurar o mais glorioso sucesso dentro da empresa, né? Então, essa coisa de liderança, de gerir pessoas, ela vem muito disso, tá, pessoal? Então, dessa coisa de sempre buscar fazer o certo, principalmente nas atitudes, tá? Então, atitudes dentro daquilo que você está fazendo, né? Então, como quem tem filho sabe a mesma coisa, né? Eles estão sempre observando aquilo que a gente está fazendo. Se a gente faz alguma coisa errada, pode ter certeza que eles vão fazer. Se um dia você pegar e entrar no carro e não colocar o cinto de segurança, pode ter certeza que eles não vão querer ficar com o cinto de segurança sentado na cadeirinha do carro também, porque você não coloca, né? Se você não sentar na mesa lá para jantar junto com ele, querer colocar ele na mesa para jantar e você sentar lá na frente do sofá, ele não vai querer sentar na mesa também, ele vai querer sentar junto com você lá na frente da televisão, tá? E na empresa funciona da mesma forma, certo? Se ele pegar e olhar você tomando água e suco, que são coisas mais saudáveis, ele vai tomar também. Se você começar a tomar refrigerante, ele vai querer tomar refrigerante também, né? Então, eu estou dando exemplos aqui para trazer mais próximo da gente, assim, mas que serve para a empresa também, como que funciona, né? Essa questão. Se a gente agir de maneira correta, né? Saber tratar os nossos clientes, os nossos colegas de trabalho, isso vem de cima, o pessoal vai criar também. Tem aquela frase daquela empresa que o pessoal usa, né? Gentileza gera gentileza, né? Então, as virtudes aqui de quem está numa posição de gestão, né? Sabedoria, justiça, benevolência, né? O cara tratar com bondade, com rigor, coragem, e o que fazemos na vida ecoa na eternidade, né? A gente tem que sempre lembrar isso, né? Tem uma frase que diz lá, flecha lançada, pedra tirada e palavra dita, né? São três coisas aí que não voltam. Não sei se é bem assim a frase, se alguém me ajuda. Mas são coisas que... então, tudo que a gente faz, né? Então, é difícil, no momento que a gente faça alguma coisa errada, a gente conseguir a confiança novamente, né? Mas a gente tem que sempre tratar, e aqui o Sun Tzu deixa bem claro isso, né, na obra dele, né? Com sabedoria, a gente tem que conhecer amplamente, ou ter uma vivência bem grande naquilo que nós estamos envolvidos. A questão da justiça é importantíssima, a gente tem que tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade, tá? A gente tem que ser e com rigor e coragem, tá, pessoal? Por vezes, tudo seria tão fácil, né, se o tal do feedback, talvez na disciplina de RH que vocês tiveram aí, na questão das avaliações, né, acontecesse de fato, né?
como seria muito mais produtivo, né? Alguém de vocês aí já recebeu feedback no trabalho ou não? Ou já deu feedback? Eu não. Sinto falta disso. E alguém já, para um amigo próximo, já falou, já deu um retorno para ele de alguma coisa, de alguma atitude que ele fez, que vocês não acharam legal? Aí eu procuro sempre falar, tanto feedback positivo quanto negativo. Pra Isso pessoa é poder melhorar sempre. importantíssimo, né? Na vida a gente pegar e compartilhar, a gente só ganha com isso, né? A gente tem que ter rigor e coragem, né? No sentido de saber que a gente tem que cobrar, tá? Isso faz parte. Um general é um homem que se encontra acima de uma multidão de outros homens, tá? Preciso que esteja verdadeiramente acima deles, não apenas por sua dignidade, mas por seu espírito, seu saber, sua capacidade e conduta, firmeza, coragem e sua virtude. Tá? Então, quem está num cargo de gestão ou de liderança, não precisa nem ser de gestão, mas, por vezes, vocês talvez já conhecem pessoas que sendo colegas de trabalho na mesma função, eles se sobressaem sobre as outras. Por quê? E por vezes ainda é criticado por fazer a coisa correta, por ser firme, pela conduta que tem, tá? E por estar sempre buscando novos conhecimentos, tá? Pode ser que vocês são completamente assim, tá? E vocês sejam destaques onde vocês praticam, né? Mas quem já exerce isso está um passo aí de assumir uma função de liderança, uma função de gestão, tá? Ah, mas eu faço tudo isso e não cheguei lá ainda. Calma, vai chegar, tá? Uma hora a recompensa vem, tá? Isso já deixava isso bem claro, né? Então, essa questão da conduta, conhecimento, tá? Firmeza, coragem e virtude, né? Minutos, então, os perigos escondidos aqui no erro dos generais, ou volto a falar, né? Quem está em cargo de gestão, o cara é inflexível, ele não tem muito conhecimento daquilo que ele está tratando, ele não tem muita confiança. Aconteça o que acontecer, farei tal coisa. Flexibilidade, o cara não pode ser assim. Complacência ou compaixão desmedida, pode, se o cara fez alguma coisa errada, ele vai ter que sofrer alguma consequência, uma penalidade, né? Então, isso aqui é muito comum, né? O pessoal que tem filho, a gente pegar e dizer, mas coitadinho, não, cara, se o menino, a menina chorou lá no mercado por pegar alguma coisa que vocês não poderiam levar, se você, nesse momento der para ele, pode ter certeza que ele vai fazer outras vezes aquilo. Agora que se ele pegar e ele vai chorar uma, duas vezes, na terceira ele já não vai fazer mais, tá? Então, a gente não pode ter essa compaixão desmedida, né? O general comete tais erros, não é digno de comandar. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, né? Essa questão do senso de justiça, da benevolência, quando realmente tivermos que ter, né? Que ser bons, mas a gente tem que ser justo também, né? A gente tem que ser desigual com os desiguais, tá? Sun Tzu analisa, né, muito mais do que estratégias de guerra, ele mostra influências da precipitação dos momentos difíceis e responsabilidade na tomada de decisão sob pressão. Tá? Isso aqui é muito importante, essa questão da pressão. Relaciona a sua forma de comandar com a de governar o país, uma empresa, caracterizando o desperdício de homens e materiais como dois agravantes, né?
Então, aqui, desperdício de homens e materiais, seja mão de obra, matéria-prima, a gente pode comparar, ele comparou com o fato da guerra, né? A gente desperdiçando lá itens da logística, como munição, entre outros, e a vida de homens, né, nos combates, que, de certa forma, vai agravar a situação, né? Sendo responsáveis direto pelo fracasso ou sucesso de um negócio, né? Não importando lá tão grande seja o projeto ou o objetivo proposto, né? Então, ele demonstra, né, esse livro enorme, sabedoria, quando ele vai relacionar lá humildade, perseverança, tá, o senso crítico de justiça, que vai favorecer muito a relação entre pessoas, né, e a capacidade que elas possam ter de superar a sua dificuldade, né, pessoal ou profissional. Então, enaltece essa questão da superação de obstáculos, né, como uma dos principais meios, das principais armas aí para ele conseguir conquistar uma vitória. Então, volto a falar, né, pessoal, esse livro, ele está disponível, tá, lá na página inicial do nosso curso, depois vocês já podem avançar para o material 1 e fazer a leitura para nós iniciarmos aí o aprofundamento na próxima aula, certo? Antes que desabilite aqui, eu já aproveito para dar tchau para vocês, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, por favor, façam contato, mandem mensagem, que assim possível eu retorno para vocês. E hoje aqui, mais alguma dúvida, alguma questão? Foi tranquilo? Entenderam a lógica? Ou Tranquilo. gostaram do assunto? Sim. Acho que vai ser bem bacana. Então tá aí, pessoal. Uma ótima semana para vocês, tá? E qualquer Boa dúvida, noite. fico à disposição. Uma boa noite aí para vocês, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite.